masterizou, tá? Isso assegura que o seu trabalho realmente vai ser duplicado da forma como você fez. Aqui, é importante porque quando você faz o sequenciamento num software de masterização, seja o Wavelab ou o SoundBlade, por exemplo, você tem como alterar o tempo entre as músicas, você tem como... Eu vou ter que recomeçar tudo isso aqui de novo. Fala galera, Nando Costa aqui. Eu resolvi fazer um vídeo rápido aqui para falar de um assunto que muita gente tem dúvida também e acaba criando muitos questionamentos quando a gente está nessa fase de finalização do nosso trabalho, né? A gente fica perguntando assim, caramba, tem gente que ainda faz CD, né? Na verdade o CD continua em produção ainda, obviamente devido à indústria fonográfica caíram absurdamente as vendas e tal, mas não significa que o CD seja uma mídia inútil, né? O grande lance é que às vezes para bandas, né, para galera que está saindo para tocar, para artistas, é sempre legal você ter ali no seu merchandising, né, um disco, uma camiseta, alguma coisa assim, porque agrega valor ao show ali. Às vezes o cara vai no show ali, curte, e ao curtir o show o cara tá naquele calor ali, vai lá, deixa eu comprar um CD ali e tal. Então é legal para aumentar a receita da banda até no show. Então é bem interessante. Agora é importante ficar ligado que quando a gente fala de prensar CD, né, e ainda eu lido bastante com isso, porque eu acabo masterizando, finalizando muitos projetos que ainda viram CD, né, mesmo que seja só para banda vendendo show, às vezes não para comercializar em larga escala e tal, mas é importante ficar ligado em algumas coisas interessantes, porque quando você finaliza um CD para plataformas digitais, como muita gente tem feito hoje, a gente não precisa se preocupar com isso, porque o que a gente precisa basicamente são os arquivos Wave, né? Para você mandar lá pro Spotify, os arquivos para você incorporar no vídeo, para botar no YouTube e tudo mais. Quando você está falando de CD, deixa eu até virar aqui um pouquinho. Quando você está falando de CD de áudio, né? A gente tem a parte de criação do que a gente chama de pré-master CD, ou PMCD, né? Então esse pré-master CD, você consegue gerar ele em softwares específicos de masterização. O que eu uso aqui é o SoundBlade, você consegue ir no Wavelab, tem o Pyramix, tem o Sequoia, enfim. Mas você consegue gerar também uma matriz em softwares que queimam CD, tipo o Nero, que tem no Windows, tem alguns outros também, tá? Que inclusive é um software que a gente coloca para inserir no SRC as informações do artista e tudo mais, né? Então acaba que isso cria a nossa matriz, entre aspas, que a gente vai mandar para duplicação. O que a gente tem que ficar ligado é o seguinte, quando você for mandar esse CD de áudio, né, essa matriz para duplicação, você pode mandar de duas formas. Ou você pode mandar fisicamente o CD de áudio, como a gente tem feito há muitos anos. Na verdade aqui no Brasil sempre foi meio prático assim da galera mandar o CD de áudio, só que não é muito seguro, vamos dizer assim, porque o CD de áudio, o que é? É um negócio, um pedacinho de plástico ali, né, que você usa o laser para queimar. E o que acontece? Você tem um arranhão no CD e você queima e você não confere aquilo, provavelmente na hora que você for reproduzir esse CD, ele vai reproduzir com algum erro, ele vai pular ali, já deve ter acontecido. Às vezes você pega um CD arranhado, você vai começar a tocar ele lá no seu aparelho de som, no computador, e começa a rodar, às vezes pula partes mesmo, enfim. Quer dizer, o CD mesmo é uma mídia que é muito suscetível a erros, né? E para a gente não ter esse problema, a gente tem o que a gente chama de arquivos DDP, tá? Que é o que a gente chama de Disk Description Protocol. É basicamente a mesma coisa que a gente queima no CD de áudio, só que em vez de estar num CD de áudio, a gente está trabalhando com os arquivos digitais mesmo. Na verdade, ele gera uma sequência de arquivos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu ver se dá para focar um pouquinho mais. Então, acho que dá para ver aí, ó. Só conferir aqui. Tem aqui uma pastinha com 6 arquivos. Eu não sei se vai dar para ler. Tá? Inclusive, um dos arquivos é o que a gente chama de image.dat, né? Data, dados, né? Então se assemelha muito como se fosse uma imagem de CD, mas não é uma imagem de CD, é uma sequência de arquivos, a gente chama de DDP file set, né? É um conjunto de arquivos DDP. E esse conjunto de arquivos DDP deve ser aberto em um software que abre arquivos DDP, né? Você não abre em qualquer software que queima CD simplesmente, ele tem que suportar a opção de arquivo DDP. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente passa por situações, às vezes, tem empresas que fazem duplicação e prensagem de CD
E muita gente ainda não está trabalhando com arquivos DDP. É uma coisa que começou a ficar um pouco mais comum mais recentemente no Brasil, mas como eu morei nos Estados Unidos, lá já se utiliza há milhares de anos DDP. Todo mundo manda arquivo para prensagem de CD em DDP, ninguém manda em CD de áudio, né? O negócio do CD de áudio foi uma coisa que aqui no Brasil se adotou como prática, mas é muito instável, né? Se você manda um CD arranhado, o cara vai lá e duplica, saem 1000 cópias pulando, você não sabe. Verdade. Já aconteceu comigo a situação de eu mandar o CD de áudio e lá que veio a master prensada, 2 faixas vieram invertidas a ordem. O que será que os caras fizeram lá? Só Deus sabe nos dizer o que eles fizeram, porque provavelmente o que os caras fizeram foi eles extraíram o áudio para prensar o CD, e não faz nenhum sentido isso, porque estou mandando a matriz, o cara tem que seguir a matriz, certo? O que acontece é que o DDP é um arquivo mais fechado, né? Inclusive, se der um pau em algum arquivo desse conjunto de arquivos, ou se extraviar um deles, você simplesmente não consegue abrir, o que garante mais segurança para o cara que está fazendo a duplicação, fazer a duplicação certa, e para você que está enviando a master do seu trabalho, ter o seu trabalho garantido que vai funcionar, né? E aí como é que você faz? Se você tem esse arquivo DDP, né, no caso da empresa de duplicação, e por isso que eu estou falando, é importante ficar ligado, se você prensa CD ou duplica, pergunte aí para a empresa que você vai fazer o seu trabalho se eles aceitam o arquivo DDP, tá? Se eles aceitarem, é uma ótima indicativa que é uma boa empresa. Aí eu venho aqui no SoundBlade, ó, vamos ver se vai dar para ver, eu coloco lá Open DDP Image, né? Aí você seleciona simplesmente a pasta que tem os arquivos, ó, e abre, né? Ok, yes. Aqui é porque minha placa está em outro sample rate. Enfim, ele vai abrir ali, ó. Então o que acontece é o seguinte, você está vendo aí, ó, que ele abre o CD todo na sequência, as músicas todas na sequência, você tem aqui os nomes das músicas, você pode inserir SRC, ou seja, você abre ali da forma exata como você masterizou, tá? Isso assegura que o seu trabalho realmente vai ser duplicado da forma como você fez. É importante porque quando você faz o sequenciamento num software de masterização, seja o Wavelab ou SoundBlade, por exemplo, você tem como alterar o tempo entre as músicas, você tem como acertar o fade entre as músicas, você tem como encurtar o começo de cada música, você tem como mudar o ponto que o marcador de faixa né, começa a faixa ali, enfim. Tudo isso você faz nesse software de sequenciamento para você fazer o CD. Então acontece que se a empresa não aceita arquivo DDP, e os caras falam, eu mando o MP3, já rolou, inclusive eu finalizei um trabalho ontem à noite que rolou esse dilema, os caras não mandam MP3 aí, enfim, todo mundo ouve em MP3. Eu falei assim, cara, simplesmente esquece essa empresa, cara. Se o cara fala que todo mundo ouve em MP3, você vai duplicar um CD a partir de um MP3, isso é o fim da picada. Entendeu? Aí eu falei, procura outra empresa aí, procura uma que aceita DDP. Aí ele foi lá, o meu cliente foi lá, procurou e achou uma outra, eu tô mandando em DDP agora. Mas enfim, só para vocês ficarem ligados e dar uma alerta aí para todo mundo que duplica CD, ou se você é um produtor, finaliza suas faixas, é fundamental que você procure uma empresa de confiança, e se o cara aceitar DDP, já é mais um sinal de que ele tem uma consideração com o trabalho das outras pessoas. Se ele só aceitar CD de áudio, não tem problema, mas você tem que se certificar que a duplicação é feita a partir do CD de áudio. Já rolou também situação, às vezes, de mandar um CD de áudio e o cara fala assim, cara, a faixa e aí a música, eu lembro que nesse disco especialmente que eu fiz, tinham 2 faixas que eram coladas, assim, né, que não tinha espaço. E aí, tipo, no meio da música ficava um pad, assim, um teclado rolando, e aí trocava de uma para outra. E aí o cara recebeu o CD, ele falou assim, cara, tá dando um pulo aqui na faixa 3 para 4. Eu falei, cara, não é pra dar pulo, porque eu masterizei igual, só tá o marcador de divisão de faixa no meio. E aí eu testei o CD aqui, o rapaz da banda, que era o meu cliente, testou o CD na casa dele, tudo funcionando, ele mandou pro cara, o cara, não, tá pulando, tá pulando. Ficou assim, tipo, uma semana nesse dilema, e os caras querendo receber o CD, ele falou assim, mano, manda do jeito que foi. Aí mandou e veio e chegou normal. E aí o que a gente chegou na conclusão foi o seguinte, o drive de CD que o cara da empresa tava lendo, ele tinha tipo um buffer de leitura mais lento, e na hora que dava essa troca aí de
de uma faixa para outra, simplesmente pulava a faixa, em vez de continuar direto. Então, quer dizer, era uma coisa específica do drive dele, né? Então, essas coisas não aconteceriam se o cara simplesmente abrisse um CD DDP para poder fazer a prensagem, né? Enfim, são algumas dicas importantes de quando a gente faz duplicação e prensagem de CD que a gente deve ficar ligado, porque isso aí pode ocasionar muita dor de cabeça, e é uma coisa que é bem dolorosa às vezes no final do projeto. Você tem que lidar com as empresas e atraso. Já rolou situação de disco de eu ter feito da galera receber tipo metade dos discos um ano depois por incompetência da empresa. Entendeu? Então vamos ficar bem ligados aí. Se vocês trabalham com isso, conhecem pessoas que trabalham com isso, deem esse alerta para a gente tentar criar uma comunidade mais correta nesse sentido aí, um pouco mais otimizada. Se a tecnologia está aí, esse tipo de arquivo DDP está aí já, porque é um arquivo que foi criado para você fazer a duplicação do CD, né? Então se está aí já trocentos mil anos, por que não usar, né? Então vamos mandar bala aí. Beleza, galera? Eu já falei por isso uma vez. Meu pai comprou para mim a pedido de um CD do Robério dos teclados e as faixas de 19 e 20 faziam engasgamento. Aí é complicado. A vida é uma maratona. Contra as dores musculares do dia a dia, adquire 12 horas. Alívio rápido. En 1981, Essa matéria eu já vi. Vamos ver essa matéria aqui. Vamos ver se ela é boa. Nos encontramos en el área de inyección de la empresa Civil System de Colombia, fabricación de discos compactos. El primer disco que se trabajó fue un disco de Shakira, Pies Descalzos, si no estoy mal. Fue el primer disco que se hizo en la compañía cuando nació. Y nació como lo hacen todas las compañías, pequeñita, con 9 empleados, y hoy en día nosotros somos más de 250 empleados en la planta. La materia prima para la fabricación de nuestros discos compactos es policarbonato. Es un plástico de grado Carbonato é esse local. necesitamos llevarlo a una temperatura de 15 grados, 4 o 5 horas aproximadamente. Después de que está seco, pasa a la inyectora. Debido a la inyección montamos en el molde una matriz o un estampador, que es una pieza metálica. Se monta en el molde y ahí nos va a empezar a realizar el disco. Después de que inyecta sobre esta matriz, entonces nos sale una pieza como esta transparente, donde tiene la información de la música que quiere el cliente, puede ser una película, puede ser información multimedia. En esta banda transportadora nos va a recibir cada uno de los discos inyectados por la inyectora. El final de la banda transportadora está acá, nos trae los discos transparentes. Esta cámara tiene un ambiente vacío y se le coloca una pastilla de aluminio que lo que va a hacer es una ionización sobre cada uno de los discos transparentes para que se produzca la lluvia de aluminio. Y nos sale transformado un disco como este. Essa matéria foi publicada em frente mais Después de esto, lo que hacemos es
aplicar una capa de laca o un barniz para proteger esa capa de aluminio y que no se nos vaya a dañar, que no suceda esto. Pero ahí ya se perdió el disco. Simplesmente colocar em cima da mídia Entonces ahora tiene que platinada. pasar por una cámara de rayos ultravioleta para aplicar ese barniz. É a famosa camada de proteção, que protege contra Realiza una inspección a cada uno de los discos para revisar lo que está bueno o está mal. CD plágio. É a camada de proteção na mídia Es platinada una de compañía CD. que ha venido trabajando fuertemente y ha creado a camada de dentro proteção de de la misma compañía em cima da unidades mídia de platinada. negocios que A gente sabe permiten muito bem que está que el disco comprando na todavía loja. siga adelante y se sostenga E a en un gente mercado sabe o que que está comprando na es loja, não bastante botar dinheiro difícil de por la fora. piratería que existe y Você por la compra não a mídia platinada, quase só a mídia platinada em moto. Tem que ter antes a camada de proteção definida. Esta área de impresión utilizamos dos técnicas para la decoración. Una es serigrafía o llamada screen y la otra es la impresión offset. Aquí fabricamos las pantallas que utilizamos para la impresión en serigrafía. Luego de la fabricación del tejido de las pantallas, procedemos a aplicar una emulsión sensible a la luz para copiar la imagen que vamos a imprimir en la pantalla. Y luego procedemos a darle luz UV. Luego las llevamos al proceso de revelado, que es aplicar agua común. Luego de la fabricación de las pantallas, procedemos a realizar el montaje en máquina para iniciar la impresión de los discos. Arrancamos con la impresión del color blanco, que es la base para la impresión de la policromía. Luego aplicamos magenta, azul, amarillo y negro, dándonos al final del proceso la impresión completa de la imagen en todos los discos. En esta máquina realizamos la impresión offset, es una impresión de mayor calidad, la utilizamos para impresiones especiales o para prensajes mayores a 5.000 unidades. Detrás del disco legal hay mucha gente que come, son los autores, no les está robando los derechos cuando compras un disco legal, los derechos se pagan al autor del disco, al intérprete también se le pagan los derechos, a los artistas para ti y ¿no es cierto? Para que llega mi disco, ¿cuánta gente está detrás de la elaboración de un disco compacto? Você é inquieto como Chico? Tranquilo, põe. Cortando. Tem gente assistindo minha live. Quem assistiu, hein? Responde aí pra mim. É você de novo, né, Patrícia Correia? Você é a única que assiste minha live, né? Enquanto isso, deixa eu ver por aqui. Como surgiu o CD? Quem inventou o CD? Fala aí galera, eu sou o Hugo Kuchenborger da Rosa e esse é o seu canal Dr. Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Hoje o assunto do programa vai ser da invenção à popularização. Pois é, durante essa semana a
a grande imprensa publicou a seguinte manchete: vendas de vinil superam receitas de CDs pela primeira vez desde 1980. Aí, né, eu pensei, isso não está muito certo, tem alguma coisa que não está casando bem aí nessa história, né? Então a gente fez uma investigação completa, né? Uma pesquisa aprofundada para detalhar direitinho como foi esse processo e colocar a situação em ordem cronológica e na época correta. O fato é que você foi andado e foi lançado. Mas será que em 1980 as pessoas já tinham CD? Essa é a questão. Vamos tratar sobre isso. Então, a primeira citação da existência do CD, do Compact Disc aqui no Brasil, aconteceu em uma edição da revista Som 3, da extinta revista Som 3, no ano de 1979. Tá? Essa citação foi feita por Nestor Natividade, que relatou em primeira mão o recente invento do mágico disquinho prateado, recém-saído da prancheta, 1979 então, tá? Mas vejam, a grande novidade, ou seja, o CD, somente seria apresentado oficialmente ao grande público no ano seguinte, no finalzinho de 1980, na Feira Tecnológica de Tóquio, no Japão, realizada em dezembro do mesmo ano, em dezembro de 1980. Essa feira ela é uma equivalente no mundo tecnológico à famosa Feira do Automóvel, que acontece anualmente na Alemanha, que traz protótipos, projetos, lançamentos na parte de veículos, no caso, né? Assim também é essa feira tecnológica, novidades aí em primeira mão, e entre elas, nessa edição de dezembro de 1980, vinha a promessa de uma grande novidade para o futuro, seria o Compact Disc, o CD. Essa é a visão que se tinha na época, né, do disquinho, do Compact Disc, que não passava de um protótipo exposto nessa feira. As pessoas não tinham a menor noção. No Brasil, o seu lançamento ainda levaria longos 7 anos para chegar aos consumidores. E ainda de forma tímida, né? E pelo menos uns 14 anos, ou seja, até 1994, para realmente tornar-se popular entre a maioria dos consumidores. Então, a história não é bem assim como aparece na reportagem que saiu na grande imprensa essa semana. Por isso que nós já fizemos essa pesquisa aqui para colocar os devidos pingos nos is, certo? Então, voltando nessa feira de Tóquio de 1980, alguns audiófilos mais radicais foram convidados para entrar em cabines e curtirem o som não só do PC, era uma outra tecnologia concorrente do CD, esta criada pela Toshiba. O CD foi um consórcio entre a Philips e a Sony, e já o PCM, esse seria uma tecnologia desenvolvida pela Toshiba. Acabou não vingando, o que permaneceu foi o CD com o passar do tempo, né? Certo. E na época já, esse pessoal aí acostumado a equipamentos de alta tecnologia, né, de ponta e tudo mais, esse pessoal, esses audiófilos no caso, a grande parte deles já torceram o nariz pro CD. Alguns, no entanto, ficaram empolgados, né, sentiram auditivamente que aquilo ali era muito especial e poderia até ser interessante, gostar, enfim, né, do CD, do som do CD. E essa matéria de 1980 saiu na edição de dezembro de 1980 da revista Som 3. Da mesma de 1979 havia anunciado em primeira mão que o CD acabara de sair da prancheta, acabara de sair do projeto, tá? E essa revista, no caso, Som 3, previa que com o passar do tempo o CD acabaria se equivalendo em termos de custos a um LP analógico e tal, que a entrada do CD não eliminaria de todo o LP e vice-versa e tal, enfim, que continuaria os dois formatos com o passar do tempo, né? Não havia essa expectativa de que o LP acabaria saindo do jogo na época. A matéria destacava também
que essa tecnologia, o PCM, essa tecnologia da Toshiba, no caso, que era uma espécie de CD do tamanho de um LP, muito parecido com aqueles Laserdiscs que foram também criados mais ou menos na mesma época, suportava até 2 horas de gravação, ou seja, acima do que suportava um CD da época. Para quem não lembra, os CDs antigamente, eles suportavam até 74 minutos de gravação. Isso foi se alterando com o passar do tempo e atingiu a quantidade de 80 minutos. Hoje em dia o CD atinge 80 minutos, mas originalmente era só 74. Então, no caso, já esse PCM aí, que não vingou, ele permitia 2 horas de gravação. Uma outra curiosidade também que eu gostaria de falar, né, é o seguinte, que nessa mesma matéria, de 1980, da revista Som 3, eles relembraram um fato muito curioso, que na mesma revista 2 anos antes, ou seja, em 1978, na cobertura da mesma feira de Tóquio, no Japão, a grande vedete, a grande novidade na época era o lançamento da fita cassete metal. Vejam só. E 2 anos depois era o Compact Disc. Então, como eu falei antes, o CD foi criado por um consórcio entre a Philips e a Sony, né? E o tamanho dele foi baseado na seguinte pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa muito grande no mercado para chegarem ao Compact Disc. Eles não podiam dar a bola fora. O investimento foi muito alto. Eles mediram, para chegar ao tamanho ideal do Compact Disc, eles pegaram os paletós de moradores da América, da Ásia, da Europa, para se certificarem que um CD caberia dentro do bolso. Então eles chegaram a uma conclusão que aquele tamanho, esse tamanho que a gente conhece, seria o tamanho ideal para o CD. Agora vem um ponto interessante. Em 1982, ou seja, 2 anos depois, foi que efetivamente o CD chegou de forma tímida ao mercado. Em 1982, e o primeiro artista a ter o seu disco gravado foi o grande Billy Joel, com o álbum 52 and D Street, que foi o primeiro CD a ser fabricado, um CD popular a ser fabricado e lançado no mercado efetivamente no Japão. Vejam bem, no Japão. Já o primeiro aparelho de CD que foi lançado no mercado foi o modelo Sony CDP-101. Lembrando que essa pesquisa foi feita com material de época, não foi baseada na internet. Foi feita em revistas de época, vocês estão vendo aí as imagens das revistas que eu estou mencionando, né? O print das revistas, e estão percebendo então como foi de fato a evolução do lançamento do Compact Disc e em que época isso se deu. Agora vamos a mais um passo nessa história. Somente em 1986, eu disse 1986, a nível exterior, a nível mundial, os CDs pela primeira vez ultrapassaram em vendagem os LPs. Mas a nível mundial, aqui no Brasil nem havia CD ainda. Tá? Então vejam bem, percebam a matéria que saiu essa semana e quantos probleminhas ela apresenta, né? Aí entra essa outra revista que eu mesmo peguei na época, eu era criança, eu marotamente rasguei a revista, as páginas da revista Veja da minha avó, sem pedir autorização. Até me sinto mal com isso até hoje, porque eu sou um cara muito corretinho. Enfim, eu fiquei com vergonha, com medo de pedir para tirar páginas da revista dela. Mas não tem problema também, porque ela não costumava guardar, ela não colecionava as revistas ali. Em 2, 3 semanas ela jogava fora. Poderia ter pedido, foi besteira minha. Enfim, eu separei na época, né? Porque me chamou a atenção, eu já era uma criança ligada em música, né? Uma adolescente ligada em música. Me chamou a atenção e eu rasguei essas 2 páginas que vocês estão vendo agora, que eu vou mostrar para vocês, com matéria agora da Veja. Não mais da Som 3, titulada Salto para o Futuro, onde finalmente a imprensa noticiava a chegada da novidade no Brasil. Aí sim, em 1987, a Microservice, que foi a primeira fábrica. E mesmo assim, para quem viveu essa era, sabe que o CD, que o LP continuou com seu reinado absoluto durante vários anos. É uma marca vários muito anos. boa.
Só lá por 1994 realmente que as pessoas adotaram o CD como mídia principal e foi aquele boom de vendagem de CD. Até lá, o LP ainda foi sendo levado, né? Vendia da mesma forma que o CD, ou um pouquinho menos, ou não dava tanta diferença. Mas de 94 em diante, realmente o CD passou a vigorar entre o público com maior profundidade, uma vendagem mais expressiva, né? O último ano da LP era 1996. Um dos primeiros lançamentos que foram mencionados, inclusive nessa revista de 1987, nessa Veja, foi o lançamento da série Personalidade da Saiu de Poligrama. moda em A 97. atual Universal Music é destinada dando lugar ao essencialmente aos grandes ícones da MPB pertencentes ao cast da gravadora. Foi uma das primeiras edições nacionais aí de compact disc. Mas a mesma matéria, por outro lado, passava pano pro CD. E eu vou dizer como que isso se procedeu, como isso aconteceu. Por exemplo, ela dizia que um ano depois de que 96 um CD cabia o dobro de informações, dobro do tempo de música do que um LP normal. Ou seja, um CD da época cabia 74 minutos, um LP caberia 37. Não, só que não. Um LP cabia mais do que 37 minutos. Então, já passou pano aí, né, pro CD. Não chegava a ser o dobro, não é uma informação correta. Em seguida, dizia o seguinte, que o CD era capaz de colocar a orquestra inteira em sua sala. Mas claro que tem aquela sonoridade característica dele que é diferente da sonoridade analógica, né? Para quem tem um ouvido bem apurado e gosta de ouvir som analógico, percebe a diferença. Até aí ainda passa, né? Agora mais uma rasgação de seda pro CD, que a mesma matéria dizia que era a seguinte. Quem ouve seu artista favorito em CD conclui que sua velha coleção de discos se transformou em uma relíquia da pré-história. Tinha também outras sentenças que supervalorizavam o digital, né, o CD, fazendo bullying com o tradicional LP. A matéria seguia ainda ressaltando o cuidado especial exigido na fabricação do CD, isso tudo bem, né, dizendo que havia uma asepsia hospitalar na sua fabricação, que a mínima partícula de poeira poderia comprometer a mídia, aquela história toda que todo mundo sabe, né, exigindo uma fabricação muito minuciosa e muito tecnológica. Falava ainda que aos poucos se esperava que o CD fosse baixando de preço. E no momento os preços dos importados e dos nacionais eram praticamente a mesma coisa naquela época do lançamento, mas que aos poucos esperava-se que os preços fossem baixando então. E mais, que a Microservice, a primeira fábrica de CDs, investiu na época, a custos da época, que seria um valor extremamente maior hoje, a fortuna de 12 milhões de dólares para introduzir a sua fábrica aqui no Brasil. É grana. E sugeria também que o consumidor, no caso, como o CD era muito caro, que ele se servisse de locadoras, que havia locadoras para quem queria adquirir o aparelho de CD e não quisesse investir tanto na sua coleção, naquele momento onde tudo era muito caro, poderia comprar o seu LP e o seu CD, digo, e então se inscrever em uma locadora. E a locadora na época funcionava num critério bem diferente das locadoras de videocassete atuais, por exemplo, como elas funcionavam, as mais recentes, né? Atuais não, as que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Funcionava da seguinte forma: você tinha que pagar uma joia, ou seja, o passe, digamos assim, para você participar do clube, do CD, né? Tinha que pagar um valor X para ingressar no clube, e depois tinha que pagar mensalidade, vejam só, um valor mensal, uma tarifa mensal de manutenção para você locar o seu CD. Em São Paulo, a maior locadora na época, por exemplo, era a Laserdisc Club, que possuía no seu acervo, na ocasião, 1.700 títulos, todos eles importados. Como não havia CD nacional, evidentemente todos eram importados. Para finalizar, ainda em 1990, tá, eram poucas as pessoas que tinham aparelhos de CD. Foi nesse ano que eu comprei, e eu digo para vocês, quando a gente saía na rua, mesmo eu criança ali e tal, pré-adolescente, adolescente, quando saía na rua,
chamava a atenção, era um objeto cobiçado, as pessoas tinham um desejo de ter um CD, então, é que nem você sair com um celular de último tipo, alguma coisa assim, hoje em dia chamava a atenção. E mesmo as emissoras de rádio naquela época, em 1990, ainda usavam muito LP. Eu testemunhei isso porque eu comecei muito novinho em rádio e ainda peguei essa fase de transição. A simples execução de uma música, por exemplo, em CD na época no rádio, já era digna de ter uma vinheta especial destacando, chamando a atenção que aquela música era de origem digital. Pois era um acontecimento, como eu falei, né? E eu deixei aqui para vocês o seguinte, recordando essa ocasião, uma sequência aqui, onde nós temos alguns segundinhos da música por questões de direitos autorais aí do YouTube, para não dar encrenca, eu deixei só uns segundinhos. E daí tem a seguinte sequência, então, entra a vinheta, anunciando o som laser, que seria a vinheta que nós tínhamos lá na rádio que eu trabalhava, na 100.3, na Rádio Tangará, som laser Tangará, né, com a locução do Celso Santos. Em seguida, entra um pedacinho do Astronauta de Mármore, os primeiros segundos, do Nenhum de Nós, que era a música que foi tocada em CD. Depois, entra From Here to Eternity, do George Moroder, que era uma música em LP que estava tocando, e que era a última música do bloco. E entra a figura aqui presente, bem novinha, bem jovenzinha, anunciando o bloco musical. E depois, na sequência também, eu vou deixar para vocês o comercial da loja essa que patrocinava a rádio, porque a rádio também locava. Não pensem que a rádio comprava CDs, ela comprava um que outro, mas a maioria dos discos que compravam na época era um LP, né? Aí a loja tinha uma permuta, uma parceria com uma loja de CDs, essa que era a locadora, e locava 5 CDs a cada 2 dias e tal, e a gente usava esses CDs para esse bloco especial, que era o bloco do som laser. Nessa sequência, então, que havia algumas vezes por dia que a gente destacava que era a música de CD. Era assim que funcionava. Som laser. Cortando, porque mesmo assim eu não quero pôr aqui na live. Eu não tenho problema com direitos autorais. Eu fui fazer uma live tranquila. Para deixar registrado aqui esse momento bonito. E cada live dessa que eu faço é um momento Coisa bonito. aqui que eu quero falar, é muito importante, é a seguinte, para finalizar aqui, né? Quando o CD surgiu, absolutamente ninguém chamava LPs de disco de vinil. Ninguém chamava LPs de disco de vinil, tá? O termo era simplesmente disco, LP, long play, e alguns, assim, mais escrachados chamavam de bolachão, né? Eu não gosto muito dessa expressão, que eu acho um pouco pejorativa e tal. Tenho muito carinho pelos discos e nunca curti muito, mas tinha gente que chamava assim. Não existia esse termo disco de vinil para diferenciar o CD do LP, ou se chamava de LP, ou de CD, o CD, ou de compact disc por extenso, principalmente por extenso. Na época não era muito habitual se chamar de CD. Tinha gente também que chamava de disco laser. No caso, o LP era disco e o CD era disco laser, para a diferença, entenderam? Era assim que era conhecido. Então essa expressão disco de vinil é uma expressão bem Nutella que apareceu com a retomada do vinil, com a nova popularização e tal, aquela coisa toda, principalmente partindo dos hipsters, né? E isso aconteceu não só aqui no Brasil, como a nível mundial. Então esse aí é o termo oficial adotado hoje em dia, não tem mais conversa. O pessoal mudou o nome do suporte musical, que era apenas disco, LP ou long play, e hoje em dia todos chamam de disco de vinil. E essa realidade dificilmente vai mudar, não tão cedo, né? E agora eu particularmente ainda prefiro chamar o disco do modo tradicional, de disco simplesmente, ou de LP, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, colocando todos os pingos nos is. Lembrando você que nós temos aqui embaixo o link para você fazer as suas compras na Amazon e ajudar o canal com o nosso link, com o link do canal Dr. Fonocaptor. E também tem, claro, o WhatsApp do Aloysio, para você entrar em contato também e pedir sua medida no sentido da medida do seu gosto pessoal, nesse sentido, do seu artista favorito. Aqui um quadro bonitão que nem esse aqui, ó. Então
é isso aí, fica aquele abraço e até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Compact disco a laser, ou conhecido mais mundialmente para sigla CD, é uma mídia de armazenamento de e esse em si, o CD foi o grande substituto dos discos de vinil. Também ele foi utilizado para armazenar dados do CD. E hoje meu canal, aproveite para se inscrever apenas nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vamos para o vídeo. Para quem não sabe, o CD é uma evolução dos famosos discos de vinis. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando a história desta mídia. Ele vai estar aí na descrição e vai aparecer no disco de vinis. Aonde por volta de 1979, o holandês Chris Nick eu vou dar para vocês e também o japonês sería este el envoltorio que utilizamos para y espero que el programa de hoy haya sido el agrado de que é quando você pega o CD e manda diretamente para ele. E estes pontos foram chamados de vídeos, que é onde você se ligar aqui agora ao computador. É a mesma coisa do mesmo sentido dos computadores, onde esses vídeos são cada coisa que o CD pode armazenar. Então, o padrão mais fácil de armazenamento do CD vai ter. Então, depois de ter criado o CD em 1980, as duas empresas, a Philips e a Sony, tentaram vender esses discos, porém eles não fizeram sucesso considerável. Somente em 1981, um ano depois, aonde ele conseguiu fazer sucesso. Mas por que ele conseguiu fazer sucesso no CD? O maestro Von Karajan, que é um grupo, promoveu um festival para divulgar esta mídia, o CD. E nesse festival muita gente conheceu o CD e por isso até gravados os primeiros CDs do mundo, os primeiros álbuns do mundo. Um dos primeiros foram a Sinfonia Alpina de Richard Strauss, Frederick Chopin e o álbum The Mysteries do grupo ABBA. E aqui no Brasil, o Compact do CD chegou em 1986 e o primeiro álbum gravado aqui brasileiro foi A Garota de Ipanema, da cantora Nara Leão, pessoal. E, normalmente os Compact Disc, os primeiros que surgiram, eles só serviam para gravar músicas de artistas. E eles normalmente tinham capacidade de armazenar 700 megabytes, totalizando um total de 80 minutos de áudio no CD. E normalmente eles tinham um tamanho de 12 centímetros de diâmetro, porém também existiam umas versões de CDs menores que mediam 8 centímetros de diâmetro, que era um CD bem menor, e mais barato. Porém ele tinha muito menos minutos de artista colocar as músicas dele e também muito menos armazenamento do CD, pessoal. Agora nós vamos para 1985, onde nesta época foi criado o Compact Disc Read Only Memory, ou também mais conhecido mundialmente como CD-ROM, rapaz, onde ele foi desenvolvido para substituir os famosos disquetes que estavam em desgaste na época.
E para quem não sabe, o disquete também foi uma outra mídia de armazenamento, foi muito utilizado por computadores antigos. E eu também posso contar a história dele, se vocês quiserem. É só deixar aqui nos comentários. Onde a principal diferença do compact disc falava de que o CD-ROM podia armazenar dados e também músicas ou somente dados ou somente músicas. Em comparação ao CD como somente músicas, como eu falei, o CD-ROM ele é um disco de plástico transparente com diversas partes. Está falando cada parte do CD-ROM que ele tem, onde a primeira parte lá debaixo do disco ela é uma linha aqui de alumínio. E em cima dessa parte, nesta parte é armazenado os dados. A parte de cima é uma base, uma face, um meio. E tanto levar como também dos dados no zero. Depois a próxima face é a de proteção e da oxidação do CD. Esta face tem mais uma outra que ali, de fato, são impressas as imagens do CD, da capa do CD, que fica mais bonitinho o CD no caso. E você pergunta, aonde que gravava estes CDs e CDs? Então, eles eram gravados em leitores de CD, normalmente vinha em computadores na época. Onde o primeiro leitor, assim, de fato, criado foi um da Apple, que ele criou para o Mac, se não me engano, o Mac não, que é onde ele fazia a leitura do CD e também gravava o CD através de software de computador. Um famoso gravador Nero, rapaz. E com isso, o CD-ROM era mais utilizado como forma de fazer de fato disquete. Porém, outra utilização do CD-ROM na época, empresas de jogos participaram do computador, pois antigamente, antes do CD, um jogo de computador ele vinha uns 10 disquetes diferentes e você tinha que ficar trocando os disquetes toda hora. Agora, o CD, normalmente o jogo para computador tem um CD, ou passa o jogo em 2 CDs. E também o CD-ROM foi parar com consoles de videogame, principalmente os consoles da quinta geração, com o PlayStation 1. E além das empresas de jogos, vários programas de computador também começaram a ser gravados em CD-ROM, pois no CD-ROM você pode colocar qualquer utilizador que ele gravava lá normalmente. Bem, existe diversos tipos de CD-ROM, diversos organizadores, pode ser um de 15 os 650 megabytes, os 700 megabytes, e esses 700 mais comum, 900 megabytes.